noite a todos e todas. Eu sou professora Sâmara Azevedo. Eu trabalho na rede pública estadual. Sou educadora social. Também sou fundadora de um coletivo de empoderamento do cabelo crespo e cacheado, que é o coletivo Cacheadas e Crespas de Salvador. É um coletivo que já existe há 6 anos. É o maior coletivo do Nordeste nessa vertente. Quero aproveitar e mandar um salve bem carinhoso para os meus alunos do Colégio Estadual Ana Cristina, que eu sinto muita falta, estou sentindo muita saudade. Eu estive com alguns alunos hoje, alguns alunos e alunas hoje, e foi assim uma troca de carinho muito grande. Tenho estado em contato com eles virtualmente, por meio de aulas que eu tenho ministrado. E quero deixar um beijo bem carinhoso para os meus colegas, né? Porque a gente, quando nosso vínculo de trabalho é também uma forma de estreitar laços, é praticamente uma segunda família que a gente constrói, né, Elaine? E deixar um cheiro para os meus ex-alunos da Escola Municipal Campinas de Pirajá, assim como quero deixar um abraço também para os meus colegas da Escola Municipal Campinas de Pirajá. É isso, essa é a professora Sâmara Azevedo. E eu estou Pois muito é, feliz de estar Sâmara aqui. Sâmara de muito simpatia e carinho para todo mundo, algo que é tão importante, necessário, e é o que faz a gente caminhar, né? É o que faz a gente caminhar num contexto desse que a gente está vivendo, né? Um contexto de desgoverno, um contexto onde as forças conservadoras avançam, né? Sim, A cada dia que passa, nós vemos os nossos morrendo, né? E é uma morte matada, além de toda a morte que o processo, que o sistema faz, né? Da morte de sonhos, da morte de possibilidades. E é sempre assim muito gratificante, muito importante encontrar pessoas que nos ajudem a caminhar, né? E acho que você é uma dessas pessoas, né? Porque juntos a gente consegue ir mais longe, né? Como eu estava falando antes, a pandemia ela vem mostrar uma ponta de um iceberg, né? Do que a pontinha daquilo que é a educação pública hoje e daquilo que os nossos alunos do ensino médio já vivenciavam com relação a uma educação que ela é universal, é verdade, mas que ela não tem a qualidade que deveria ter e que não tem essa qualidade não porque não tenha professores que estão empenhados ou que estejam fazendo, né, o seu fazer, mas por conta de uma estrutura, né, que faz com que é educação pobre para pobres, uhum. né? Estou Uma na live, educação viu? que acaba contribuindo muito para a manutenção desse status quo, para a reprodução, né, desse sistema, e que o sistema muitas vezes se apropria de histórias individuais de sucesso, né, não fazendo com que isso seja o comum, né, para todos, mas que o sofrimento ele acaba se tornando como é, a grande virtude da vitória, né? Como se um jovem precisasse trabalhar o dia todo, passar a noite toda estudando para conseguir chegar ao Enem, passar numa universidade pública, né? E que o problema não termina aí, mas com nada tínhamos, né? Nas universidades públicas um processo para garantia de permanência, né? Na educação básica a gente não tem. Nesse momento de pandemia a gente vê a importância da segurança alimentar e nutricional que a escola traz e que muitos alunos têm na refeição da escola como uma das suas principais refeições. Além desse espaço também ser um espaço de socialização, muitas vezes um espaço de lazer, mas você é que conhece, né, que está lá no chão da escola É. todos os dias, né, que assim, como é que você está vendo esse processo que a gente está vivendo
né, com relação a essas questões da desigualdade social, da educação pública que nós temos e que nós fazemos, né, e essas perspectivas para o Enem, para esses alunos da rede pública. Elaine, eu sou professora há 19 anos. Eu vou completar 20 anos de magistério mês que vem, né? No mês de julho eu completo 20 anos de magistério. A educação pública é pensada para ser uma educação de qualidade. Não tem como a gente falar de uma educação pública sem passar pelas questões raciais. A educação pública para a grande massa é uma grande conquista, certo? A educação pública para as minorias, para a periferia, é uma grande conquista. A educação aqui no Brasil, ela foi pensada antes, na época colonial, ela foi pensada para a elite. Inclusive as questões das cotas, elas sempre existiram. Só que as cotas eram para os mais ricos. Quem tinha mais dinheiro tinha mais acesso, né? O ensino secundário e o ensino superior, ele existia para os ricos. Aos pobres era apenas oferecida a educação primária. Então, quando a gente vê nos dias de hoje um ensino médio, né, uma educação fundamental 2 abrangendo, né, a massa, a toda a população e sabendo da importância que teve, por exemplo, o movimento negro dentro dessas conquistas, a gente pode perceber que houve um avanço. O que aconteceu aqui no Brasil é o que acontece na grande maioria dos países de terceiro mundo. Quando a educação pública passou a ser de acesso aos pobres, ela passou também a ser sucateada. É o que acontece com a postura da elite. Se a educação passou a ser de acesso à grande massa, a elite pensa da seguinte forma: vamos fazer com que a grande massa tenha acesso a uma educação ruim e a educação boa vai passar a ser, então, uma educação particular para que nem todos tenham acesso a ela, porque não é interessante que essa massa, que essa parte da população tenha acesso à educação. É nesse contexto, inclusive, Elaine, que surge a Lei 9394, né, de 1996. É uma lei que derruba a Lei de 71, que é uma lei que profissionaliza as pessoas, né? A Lei 5692, a Lei 5692 de 71, que é uma lei de educação profissional, que eu não sei se você se recorda, ou eu não sei se você é dessa época, né? Minha mãe, por exemplo, fez curso técnico de administração, né? Eu fiz curso técnico de processamento de dados. Meu ensino médio foi ensino médio técnico em processamento de dados, em função da Lei 5692 de 1971, né? Que nos dava essa possibilidade. Porque, para além do ensino superior, o ensino técnico também nos possibilitava ter acesso às profissões, né? Porque o grande entrave para a educação de pessoas negras, né, era o acesso à educação, o maior entrave. O grande entrave para que a massa, e todas as vezes em que eu falar da grande massa e da periferia, eu estou falando da população negra do nosso país, né? Porque entra dentro disso todas as questões que envolvem o processo colonial, o processo da ocupação colonial que o Brasil teve e o falso processo da abolição, né? O processo da abolição foi uma tentativa de tornar essas pessoas analfabetas, de tornar essas pessoas inválidas, não produtivas, né? Foi essa a função da falsa abolição da escravatura, foi isso no nosso país. Quando os senhores de escravos pensaram na abolição, eles contrataram a mão de obra europeia para substituir essas pessoas que foram escravizadas. Então, essas pessoas continuaram sem ter acesso à educação e, portanto, continuaram sem ter acesso ao mundo do trabalho, né? É por isso que, quando surge a Lei 9394, que tira, que proíbe o ensino técnico, fica um buraco nessa parte, né? Essa parte da operacional do mundo do trabalho fica com um buraco, porque o acesso ao ensino técnico passa a ser
para quem tem grana, né? A educação pública para de oferecer o ensino técnico para as camadas mais pobres, né? Minha mãe, por exemplo, se formou em administração, o primeiro emprego dela foi em função do ensino médio dela. Ela trabalhou numa Uhum. fábrica, porque ela era formada em administração, ela era técnica em administração. E ela conseguiu trabalhar os 18 anos de carteira assinada em função do ensino técnico público e gratuito que ela teve por meio do ensino técnico, né? Mas aí surge uma lei 96 que derruba essas possibilidades e todos os alunos de escola pública passam a ter o curso de formação geral, que eu acredito que você se recorde, né? Esse curso de formação geral, ele vai de encontro, de uma certa forma, ele vai de encontro a Paulo Freire, né? Ele vai de encontro ao que acredita Paulo Freire. Paulo Freire acredita que o conhecimento ele se dá através de uma forma dialógica, né? Ele não acredita que o professor vai para a escola depositar conhecimento. Ele acha que isso, inclusive, é uma forma de elitizar. Ele não acha que o Paulo Freire não acha que o conhecimento é unilateral. Ele não acha que a gente, enquanto professor, chega cheio de conteúdo, aquela coisa formal, entra na sala de aula, deposita aquilo que ele chama de educação bancária, por isso que eu estou falando dessa questão de depósito, né? Ele não acha que a gente chega na escola, deposita o conhecimento e sai. Ele não acredita que a educação se dá dessa forma. Ele prima por uma educação libertadora. E uma educação libertadora também acredita naquilo que o aluno traz. O que é que o aluno está trazendo para a escola? Né? Que tipo de conhecimento, porque todo ser humano é formado a partir de um conhecimento, uma visão de mundo, inclusive. Né? A cultura se dá, segundo Paulo Freire, a partir de uma questão coletiva. Né? É muito interessante falar sobre isso, é muito interessante falar sobre Paulo Freire, nesse contexto em que nós estamos agora, porque muito se escuta sobre uma palavra nova, eu vou colocar essa novidade entre aspas, porque o empoderamento é uma coisa que a gente tem escutado muito agora. Talvez você também, Elaine, e muitas pessoas que estão presentes aqui nessa live, escute muito essa palavra empoderamento, mas eu preciso dizer que, embora essa palavra seja nova agora, o conceito dela é muito antigo. E quem trouxe essa palavra, quem trouxe o sentido dessa palavra para a sociedade foi Paulo Freire. Paulo Freire já discutia isso, Paulo Freire já defendia que a cultura se faz por meio de uma troca coletiva. E empoderamento é isso. Empoderamento é você trazer tudo o que você sabe e dividir para o coletivo. O empoderamento só faz sentido se tudo que você detém, você esmiuçar e levar para o coletivo. Dessa maneira, não faz sentido algum você pegar uma educação pública e gratuita e dizer que aqueles alunos farão uma formação geral. Fica incongruente, né? Se torna incongruente. Então, eu também racializo, né, Elaine? Eu digo às pessoas que a gente precisa racializar as coisas. O que é isso? O que é racializar as coisas? É você lançar um olhar racial para tudo. Porque quando se fala em educação pública e gratuita, quando se fala de saúde pública e gratuita, né? Transporte público, tudo aquilo que envolve público, a gente precisa lançar um olhar racial, porque aquilo que é público é o contrário de privado, e o privado está diretamente ligado a uma elite, né? A uma elite que não necessariamente detém o conhecimento, né? Tanto é verdade o que eu estou dizendo, que hoje nós nos deparamos com certas posturas políticas, inclusive, que são posturas de elite e que são muito ignorantes, né? São posturas muito burras, são posturas muito ignorantes. Eu costumo dizer que é uma elite do atraso.
esqueci agora o nome do autor que defende essa teoria. Se alguém tiver... Gessé de Souza. Pronto, Gessé de Souza, perfeito. Então eu vou trazer a fala de Gessé de Souza. Essa elite é uma elite do atraso, porque é uma elite burra. Porque é uma elite que nunca vai permitir, Elaine, que o Brasil deixe de ser um país de terceiro mundo. Porque nós estamos diante, você vai me permitir fazer uma fala política, porque a educação é um É aparelho, né? política. A Com escola, certeza. Althusser, agora eu vou trazer Althusser. A escola é um aparelho ideológico do Estado, né? A escola é um dos aparelhos ideológicos do Estado. Então, quando eu falo de educação, eu posso falar tranquilamente sobre política e quem quiser me taxar pode fazer isso e a minha consciência fica muito tranquila, né? A escola é um aparelho ideológico do Estado, né? Isso é ciência. Não dá para questionar. Da mesma maneira que ninguém questiona a fórmula da água, né? Ninguém discorda da fórmula da água, da mesma maneira que ninguém vai poder... Ultimamente até questionam, né? Por Inclusive se causa a da Terra, elite do atraso. se a Terra é Por causa redonda. a elite do atraso, Do a atraso. elite do atraso faz isso. A elite do atraso discorda da fórmula da água, da mesma maneira que os peixes desviam da mancha de óleo, né? Uhum. Da mesma maneira que acredita que a Covid-19 é uma gripezinha. É uma gripezinha que já matou 41 mil pessoas, né? 41 milhões de pessoas, né? Da mesma maneira que faz com que um presidente líder de uma nação incentive brasileiros a invadirem hospitais. Da mesma maneira que incentivou alunos a filmarem seus professores em sala de aula. E eu quero dizer, Elaine, que ser professora da rede pública, para mim, era uma questão, e é até hoje, uma questão ideológica. Eu sou professora da rede pública, da periferia, por uma questão ideológica. É uma questão de honra para mim ser professora da rede pública e ver os alunos da rede pública saírem de um determinado lugar, que não é lugar, é um não lugar, que aquela sociedade burguesa, aquela elite do atraso, insiste em colocar esse aluno, né? Inclusive hoje eu publiquei um vídeo, né, onde duas pessoas de fenótipo branco coloca o grupo de negros sob diversas alcunhas, né, sobre diversos adjetivos, de que são pessoas feias, fedidas, né, de inúmeras características, né? E aqui eu trago mais uma vez a professora Nilma Lino Gomes, né, pesquisadora também, autora do livro Movimento Negro Educador, né, onde ela fala que a branquitude, essa elite do atraso, vai se utilizar de inúmeros recursos para fazer isso. E ela traz, nesse estudo dela, sobre o corpo negro, né? Ela fala sobre o corpo negro. Né? E eu posso trazer o movimento negro educador fazendo essa relação do corpo negro, porque, como eu tinha dito antes, falar sobre a grande massa, né? Falar sobre o público e o privado é também falar sobre negritude, elite e burguesia. E ela fala que esse corpo negro passa por um momento de regulação e um momento de emancipação. O momento de emancipação é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Eu, enquanto professora da rede pública, tenho feito um movimento de emancipação desde o primeiro dia em que eu pisei os pés na sala de aula. Eu preciso ver aquele corpo negro que está presente na minha aula emancipado. Da mesma forma que eu mesma lutei pela minha emancipação. Porque se vocês que estão aqui nessa live não sabem, uma pessoa preta da periferia conseguir um diploma de universidade é uma luta que eu não tenho um adjetivo agora para descrever e a Elaine sabe muito bem sobre o que é que eu estou falando. Né? As portas da universidade não estão abertas para as pessoas pretas. A universidade pública, aliás, a universidade como um todo, não é pensada para a periferia. Sobretudo as universidades públicas. Né? Não é pensada para a periferia. A Universidade Federal da Bahia, tá? A Universidade Federal da Bahia, há um tempo atrás, hoje não, hoje ela é mais organizada, os horários são mais organizados. Mas a Universidade Federal da Bahia tinha um quadro de horários perverso,
que fazia com que os alunos estudassem de manhã, de tarde, de noite, tá? Aluno que estuda de manhã, de tarde, de noite, é um aluno que não trabalha, é um aluno que tem alguém que o sustente. Aluno que tem alguém que o sustente é aluno rico. Em uma universidade pública não deve ser pensada para pessoas ricas. A universidade pública, né, em sua função principal, deve ser pensada para pessoas pobres. É universidade pública. Mas, ora, se ela é pública e deve ser acessada por pessoas pobres, ela devia ser mais bem organizada nos seus horários, porque pessoas pobres precisam trabalhar. Elas não podem ser liberadas. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava 60 horas, Elaine. E o meu grupo de pesquisa do mestrado tinha uma disciplina que era quinta-feira, 14 horas. E eu disse à minha professora, eu não entendi nada agora, professora, porque a senhora sabe que a escola não vai me liberar. Quinta-feira, 14 horas? A escola não vai me liberar. Então, eu estou entendendo que a Universidade Federal está me botando para fora. Eu estou compreendendo que aqui não é o meu lugar, que vocês não me querem aqui. Porque não dá para entender. Eu pensei que pelo menos uma disciplina às 18 horas, né? Que eu pudesse sair da escola às 17 horas e chegar aqui às 18 horas para pegar a disciplina. E ninguém teve resposta para me dar. Mas e até hoje não alunos, tem. não tem. Mas tem muitos alunos fazendo mestrado e eles se dedicam exclusivamente, Elaine, ao mestrado. Eles se dedicam ao mestrado exclusivamente. E eu preciso dizer aqui nessa live, meus queridos e minhas queridas, que eu já fui tema de mestrado, e acho que 4 vezes. Quem quiser, eu mando o link depois, tá? Eu já dei entrevista para ser tema de mestrado algumas vezes, mas eu mesma estou com uma luta imensa para concluir o meu. Porque tem matérias que eu pego, tem matérias que eu não pego. É uma luta, Elaine, para conseguir concluir. Sabe? Porque tem disciplinas que o horário eu tenho que parar de trabalhar. E eu não vou parar de trabalhar. Porque eu vivo, né, do dinheiro que eu recebo do meu Que ganha trabalho. Né? E simplesmente há um impedimento para que os professores da rede pública se dediquem exclusivamente a isso. Né? Então, voltando para Nilma Lino Gomes, para o movimento de emancipação e para o movimento de regulação, os negros, nós que acessamos o ensino público e gratuito, né? Já que nós estamos falando de educação, lutamos pela nossa emancipação o tempo inteiro. O tempo inteiro nós estamos lutando para a nossa emancipação. E muitas vezes nós conseguimos nos emancipar, mas o racismo, quando a gente dá 10 passos para frente, o racismo nos puxa 11 passos para trás num movimento de regulação. Né? Ele nos regula, ele nos dá um soco no nosso estômago e diz assim, você é preto, você não vai para lugar nenhum. A gente vai e faz um movimento de emancipação, que não é um movimento fácil, não é um movimento fácil. A meritocracia está aí para nos dizer isso, né? É um movimento dificílimo, o movimento de emancipação, né? A gente vai e dá os nossos passos muito lentamente para a nossa emancipação e o racismo, de forma muito cruel, muito perversa, muito abjeta, né? Nos regula o tempo inteiro, Elaine, para trás. O tempo inteiro ele nos regula para trás, quando ele não nos mata simbolicamente, né? Emocionalmente, psicologicamente, ou, infelizmente, até mesmo fisicamente, né? Porque eu já tive colegas meus que se tornaram doutores, doutoras, né? E que tiveram suas vidas ceifadas pelo racismo. Não só eu, né, Só te interrompendo, foi feita uma pesquisa há pouco tempo pela professora Ângela Ernestina, de Serviço Social na UFBA, mapeando a quantidade de professores e professoras negras. A UFBA só tem 2% de professoras negras. Exatamente. Eu acredito, até porque o sistema de cotas raciais, agora eu vou falar das cotas raciais, né? Porque no início da minha fala, eu comentei que as cotas sempre existiram, mas antes
As cotas eram para os mais ricos. Quem tinha mais dinheiro entrava. Quem tinha pouco dinheiro não entrava. Então, as cotas raciais surgem num contexto moderno como uma política de reparação. E poucas pessoas compreendem isso. Uhum. Ora, eu citei antes que as pessoas negras, né, eram largadas à margem da sociedade, sem acesso à educação, sem acesso ao trabalho, sem acesso à saúde, né, lutando para serem reconhecidas como pessoas, lutando pela sua própria dignidade humana. Assim era. Caminharam para a sociedade moderna, para terem acesso à educação. O movimento negro entra nessa condição exigindo, né, essa reparação. Eu estou falando de 400 anos. Eu estou falando de 400 anos. Eu não estou falando de um movimento negro como é instaurado hoje, como a gente sabe de muitos movimentos negros. Porque se eu estou falando de 400 anos e hoje, em 2020, a gente ainda precisa pedir que parem de nos matar, é um pouco absurdo, né? É meio louco, né? Isso. É meio louco, porque eu estou trazendo um contexto de 1800 e alguma coisa, né? E deixa eu só te interromper um pouquinho. E esse pare de nos matar é seletivo, né? Esse pare de nos matar, assim, morreu o Gabriel, né, assassinado pela polícia, e nenhum movimento, nenhuma grande comoção a gente vê, né? Com o George Floyd, aí foi o mundo, foi o Brasil, foi todo mundo, É João né? Pedro, no Mas caso, né? Você está falando João Pedro. não, teve um menino ontem em São Paulo que Ai, foi assassinado pela polícia eu vou na ver porta de sobre isso. casa. Ai, meu Deus. É, uhum. E é totalmente seletivo, né? A nossa comoção, ela não atinge a É, todos, né? Então, eu cada fiz dia a uma, gente tem que gritar mais. eu fiz uma postagem sobre isso há alguns dias, que o movimento negro no Brasil precisa rever algumas posturas nesse aspecto. Porque algumas vezes o movimento negro ele é segregador aqui no Brasil. E é por isso que é tão difícil combater o racismo aqui no Brasil, né? Você vê que nos Estados Unidos, algumas pessoas brancas se uniram contra. Quando teve o assassinato de George Floyd, né? Você viu que tinha pessoas brancas na linha de frente para o combate, para o embate, né? Com os responsáveis por aquilo tudo, né? Inclusive, eu queria saber notícias do senhorzinho que tomou um murro, caiu no chão, não sei se você Uhum. viu. Ele ficou Vi. desacordado, estava em estado gravíssimo, e ele estava tomando a frente em função do racismo, um senhor de 70 e poucos anos, branco e tal. Aqui no Brasil, o movimento negro segrega. Aqui no Brasil, o movimento negro ainda quer discutir o que é ser negro, o que não é, quem é negro, quem não é, qual é a maior luta, qual é a menor luta, qual é a maior opressão, qual é a menor opressão, né? Tem um pouquinho disso aqui, eu Precisam brinquei aprender com o muito. movimento feminista negro, né? É, Não pois é, existe hierarquia de opressão, Audre eu falei Lorde, né? sobre isso ontem. Audre Lorde. Audre Lorde. Não existe hierarquia de opressão. Existem opressões que precisam ser combatidas, né? Se juntar 1 milhão para combater, a gente consegue. Mas se esse 1 milhão ficar segregado, a gente nunca vai conseguir, né? Eu fiz um texto que o título é A Metáfora do Titanic. Depois, se você puder ler, é um texto pequenininho, porque não dá para no Instagram não dá para escrever muita Uhum. coisa. Eu trago aquelas cenas. Eu tenho certeza que você já assistiu Titanic, Elaine, né? E eu trago aquela cena que a terceira classe está subindo porque o navio está afundando, a terceira classe está querendo subir para se salvar e chega uma hora que o portão está fechado. Você se lembra disso? E aí ele diz: abre o Uhum. portão. O cara diz: não, não vou poder abrir o portão agora, não. Ele diz: você vai abrir sim. Ah, não vai abrir não? E arranca o banco. Você lembra dessa cena? Arranca o banco do chão e empurra e abre o portão. Mas só que não foi uma pessoa só. Foi todo mundo junto, né? Foi Uhum. todo mundo junto. Então, essa metáfora do Titanic, que eu trago Angela Davis, né? Raça e classe,
que ali no Titanic não tinha negro. Não tinha negro no Titanic. Mas a terceira classe... Quem é a terceira classe? A terceira classe somos nós. Dentro da metáfora do Titanic, nós somos a terceira classe, né? Porque a classe é um marcador da interseccionalidade, né? A sexualidade, o gênero, a raça, o território, tudo isso é marcador de interseccionalidade, tudo isso é motivo para a exclusão, né? Aqui nessa sociedade que a gente vive, tudo isso é motivo para a exclusão, é um marcador também de interseccionalidade. Então, tem algumas coisas aqui no Brasil que precisa ser revista. Essa questão do parem de nos matar seletiva, né? Se a gente diz assim, é irmão, é irmã, não tem que ter mas, nem porém, né? Não tem que ter isso, né? Minha militância é a partir da questão do cabelo crespo e do cabelo cacheado, é muito mal vista por alguns movimentos, é muito mal vista por algumas instituições de luta, que vilipendiam isso, que acham que falar de cabelo é bobagem, né? Porque é uma questão. Teve uma menina que fez um texto brilhante que eu compartilhei, para não confundir estética com cosmética, né? Quando a gente fala de Eu cabelo vi esse crespo, texto. quando a gente fala de cabelo crespo, a gente está falando de estética afirmativa, né? Se vocês não sabem, o cabelo crespo hoje está sendo crivo para as pessoas serem mortas. Porque a pessoa que tem cabelo crespo é uma pessoa preta, né? Um menino que foi preso sexta-feira passada, ele foi preso porque houve uma descrição assim, ó. Quem é, coisinha, que roubou seu carro? Ah, é um menino preto tatuado de cabelo pintado. Foi assim que a mulher falou. Então, o primeiro preto tatuado de cabelo pintado que apareceu, foram lá e prenderam. Então, isso hoje está sendo crivo para pessoas serem tidas como marginal. Sabe qual é o crivo para as pessoas serem tidas como marginal? A estética. Então, a gente não pode diminuir essa questão, não. Nós não podemos diminuir nessa questão. A escola pública, eu costumo dizer que a escola pública hoje é formada por 90% de pessoas negras e 10% de pessoas que não sabem que são negras, né? Porque não se compreendem. Sueli Carneiro, né? Eu trago Sueli Carneiro, que não se compreendem como negras, porque o Brasil, Elaine, criou essa expressão parda para negar a escravidão. Essa expressão parda que se criou aqui no Brasil existe para poder a gente se esquecer que isso aqui, que esse país que a gente vive, foi forjado na escravidão, né? Perovar de Caminha. E viva Gilberto Freire com a democracia racial, né? Para acabar de Exatamente. ferrar tudo. Não vou nem entrar nessa questão agora, que é outra live. Vamos fazer. Live que tem que fazer. Perovar de Caminha, com a carta, com a tal carta que ele escreveu, que quando houve a ocupação colonial, eu adoro falar de ocupação colonial, porque eu trago Vilma Reis, sempre, sempre Vilma Reis. E ela diz isso, que não tem negócio de descobrimento do Brasil, não tem nada de chegada dos portugueses, não. Foi uma ocupação colonial. E quando os portugueses chegaram aqui, os índios já estavam aqui, gente. Quem manda nesta zorra aqui são os índios, eles já estavam aqui. Já existia uma população aqui instaurada nesse país, e os portugueses chegaram e se acharam os donos. E aí Perovar de Caminha vai escrevendo a carta, os índios estão aqui. Perovar de Caminha escreve: a feição deles é serem pardos. Está escrito isso na carta dele, é só vocês pegarem lá o primeiro registro que chamaram de certidão de nascimento do Brasil. Esse texto, né, a carta de Perovar de Caminha, foi considerada a certidão de nascimento do Brasil. Como é que eu vou? Como é que isso vai entrar na minha... Que certidão de nascimento do Brasil? Se os índios já estavam aqui... Não dá, é incoerente demais. Aí Perovaz escreve: a feição deles é serem pardos. Deles quem? Dos índios. A pele dele, a cor da pele é parda. A pele dos índios. Aí meu ex-marido, por exemplo, que é preto, dessa cor aqui, dessa caneta. O homem é preto dessa cor. Por que ele é dessa cor? Porque o pai é dessa cor e a mãe também. Você pega a certidão de nascimento do rapaz, tem escrito lá, cor parda.
Entende? Não entra na minha cabeça, isso não vai entrar nunca na minha cabeça. Por que isso? O fruto da ocupação colonial que nós tivemos, porque quem escreveu esta droga, esta merda desta carta foi Pero Vaz de Caminha, um português. E esse é um projeto político colonial. Por quê? Uhum. Porque a tentativa dos colonizadores é que o Brasil fosse todo forjado como um país europeu. Essa era uma tentativa deles. Eles gostariam muito que nós nos parecêssemos, nós enquanto nação, né, nos parecêssemos com eles, com os europeus. E quando, em 1888, aconteceu a abolição da escravatura, eles juravam, vou trazer o professor Silvio Almeida aqui agora, eles juravam, Elaine, que nós não íamos sobreviver. Quem é que sobrevive sem dignidade, Elaine? Quem é que sobrevive à margem da sociedade, sem trabalho, sem comida, sem saber ler, sem ter moradia, sem nada, sem dignidade, sem nada? Quem é que sobrevive, Elaine? Ninguém sobrevive. Então, quando eles disseram, não vamos dar liberdade a essa galera, mas também não vamos dar condição de sobrevivência, não. Eles não vão conseguir. E olhe nós aqui, tudo maravilhosa, conversando, batendo papo pelo celular, tirando nível superior, tirando mestrado, tirando doutorado. Quer dizer que esse projeto político eugenista, né, que aconteceu lá em 1800 e pouco, deu errado. Mas só que ele Mas está eles não sempre... desistiram. Esse projeto eugenista está sempre se renovando, porque assim como o racismo, o projeto eugenista é multifacetado. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, que a gente vê a elite do atraso dentro dos carros dizendo: voltem para trabalhar, saiam de suas casas. Minha gente, isso faz parte do projeto eugenista, tá? Isso faz parte daquilo que eles tentaram fazer em 1888, que não deu certo. Aí quer fazer agora. Por quê? Sabe quem é que move a economia do nosso país? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Se sente aí todo mundo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Deixa eu contar uma novidade. Sabe quem é que move a economia do nosso país? O pobre. Quem move a economia do país é o pobre. Sabe por quê? Porque quem gasta dinheiro é o pobre. Pobre não junta dinheiro, não. Viu? O pobre, primeiro R$ 1.000 que recebe, vai para a rua gastar. Sabe por quê? Porque passou uma vida inteira de privação. Nunca teve dinheiro para nada. Vai para a escola com a sandália quebrada. Vai para a escola com a sandália do irmão, que ficou a sandália para ele. Vai para a escola com a roupa que foi doada na igreja. Certo? Ou um vai para a escola de manhã com a calça e o outro veste à tarde. Isso, exatamente. Vai para a escola com a roupa que a patroa da mãe doou. Não tem nada. Passa uma vida inteira de privações. Não tem nada. Passa a vida toda desejando. Ai, meu Deus, quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um tênis. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar um celular. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar tal coisa. Então, quando o dinheiro vem, esse pobre gasta. Quem pode juntar dinheiro é rico. É quem pode pegar 5 conto, dizer, não tô afim, não tem tudo, porra. Tem tudo, não falta nada a ele, tá enjoado. Ele só tá aqui sentado esperando sair o novo modelo do iPhone. O novo modelo do videogame que eu esqueci o nome, o PlayStation. PlayStation. Ele tá esperando aqui, ó, no tédio, que o PlayStation novo que saiu, ele já tem. Então, quando ele pega R$ 5.000, R$ 10.000 que ganhou de presente do pai, porque quando o rico, quando passa no vestibular, ganha um carro de presente, tá? Ganha um carro de presente, tá? A menina rica, quando se casa, o pai dá um apartamento de presente, de presente do enxoval. É um apartamento que ganha, tá? Então, quem isso move... só se vê aqui no Brasil, né? Por isso que nós somos um país de terceiro mundo e nunca vamos deixar de ser, tá? Vamos voltar aqui. Não, um dia. A gente não veremos. Otimista mas... você, menina. Otimista você. Tô... Então, deixa eu falar. Quem move a economia do nosso país é o pobre. Aí a pandemia surgiu, tá? E pobre também quer ficar vivo. Quando a gente diz fica em casa, é para todo mundo. É para ricos e pobres. Aí o pobre ficou em casa, o rico se doeu todo.
O rico se Teve doeu que lavar todo, prato. pegou sua Range Rover e fez sua carreata. Não, não pode parar. O Brasil não pode parar. Voltem para o trabalho, né? Assim, por quê? Ah, porque é pobre, tem que se lascar. Isso faz parte do projeto eugenista que foi desenhado na época colonial, tá? Segure essa realidade aqui. E não sou eu que estou inventando, não. Isso é ciência, isso é pesquisa, tá? Não é a professora Samara que está inventando história que tudo da professora é porque é racismo. Não. Isso é ciência. Não adianta você me dizer que você discorda de mim, porque discordando de mim, você está discordando de professor Silvio Almeida, você está discordando de professor Adilto Moreira, você está discordando de Jamila Ribeiro, Carla Cotirene, Sueli Carneiro, Nilma Lino Gomes, Paulo Freire, um bocado de gente aqui que eu vou lhe dizer que você está discordando, e vocês não vão querer discordar dessa galera, né? Vocês não vão querer. Então, eu vou repetir uma frase que eu sempre digo a todo mundo. Pare de entregar o ouro na mão do colonizador. É isso que a galera preta está fazendo. É isso que a grande massa está fazendo. Inclusive, né, o Enem, que é um tópico importante do nosso bate-papo, que daqui a pouco vai acabar, meu Deus. O Enem, Ah, mas a gente marca outro. A gente no faz semana que vem, continua. Na conjuntura atual, política, eu disse a Elaine que a gente ia precisar tocar nessa palavrinha mágica. Na conjuntura política atual, porque nós temos um governo antidemocrático, nós temos um governo antidemocrático, e eu vou dar mais uma notícia aqui para vocês, bombástica. Notícia bombástica. A ditadura já foi instaurada aqui nesse país há muito tempo, só que não foi oficializada. Mas nós já estamos vivendo uma ditadura. Porque na hora em que um líder máximo da nação manda as pessoas invadirem hospitais para filmar, para fazer, para acontecer, é porque já temos uma ditadura. A liberdade já foi embora, acabou. Acabou. Há quantos dias nós estamos sem ministro da Educação, sem ministro da Saúde? No meio de uma Um pandemia, mês Elaine. e um dia. Elaine, Um mês e um você é dia. maluco? Você tá doida? Nós estamos no meio de uma pandemia, sem ministro da Saúde. Qual é o país? Me diga um país que já passou por uma Desconheço. bandalheira dessa. Isso é uma bandalheira, minha filha. Entendeu? Então, o Estado democrático de direito já foi, galera, tá? Já era, já foi. Então, a gente tem que agora refletir, pegar a visão. Dentro dessa questão, o Enem vem para afunilar mais ainda para o pobre, porque as escolas públicas do Brasil inteiro têm uma dificuldade em oferecer o ensino à distância, porque eu falei no início, educação pública e gratuita, saúde pública e gratuita e também o acesso às tecnologias, né? Que o acesso à tecnologia não tem público gratuito, tem que pagar. E nem todo mundo tem, certo? Por exemplo, Elane falou no início da live que alguns alunos o único alimento que tem é o da escola, não é isso? A merenda que tem, o único alimento que tem no dia é o alimento da escola. Esse aluno está sem aula. Se ele não tem o alimento, ele vai ter acesso à internet de qualidade. Tem alunos que têm várias coisas em casa, vários aparatos tecnológicos em casa, viu? Tem. Mas tem aquele aluno que não tem. Mas não tem mesmo, assim, o básico, assim. Um celular que Uhum. fale. Não tem. Então, a educação, nesse aspecto, ela não é democrática. Ela não é democratizada. Ela já não era. Porque eu falei no início, quando a educação pública passou a ser acessada pela grande massa, ela passou também a ser sucateada. Porque não era interessante que os pobres tivessem uma educação de qualidade, né? Não era interessante instrumentalizar os pobres, né? Ou instrumentalizar, empoderar os pobres, fazer exatamente o que Paulo Freire disse, né? Porque então eles teriam autonomia. No momento em que a pedagogia da autonomia que Paulo Freire falava for colocada em prática, aí a burguesia diz assim, porra, mas se rolar essa onda de pedagogia da autonomia, velho, quem vai fazer minha comida?
quem vai limpar o chão da minha casa, quem vai lavar minha roupa, etc e tal, porque a mão deles vai cair, né? Que inclusive tem gente rica aí que descobriu agora na pandemia que sabe cozinhar. Vocês estão Não, sabendo, que né? existe um aspirador de pó. É, saber aprendeu a ligar agora o aspirador de pó, aprendeu porque eu não sei para que lado vai, porque eu não tenho aspirador de pó, eu varro minha casa de vassoura. Então, tem uma galera aí que descobriu agora sobre sua própria residência, cuidar do filho, né? Cuidar do próprio filho, aprendeu agora. Então, a última Eu coisa que a... tenho uma amiga que é da rede privada, que ela sempre faz a metáfora, que a mãe olha para o lado e diz: quem é você que está aqui, que eu nunca vi? Porque tem que dar conta dessa criança, que Aham, está conhecendo a criança agora nesse contexto. aham. É isso. Desde a época da abolição, o lugar da subalternidade foi destinado a nós, né? Pretos, pobres e periféricos. E nós, desde essa época, não aceitamos esse lugar. E a educação é a única maneira, né? A educação pela libertação, né? É Paulo Freire o tempo inteiro, né? A educação pela libertação, que tanto fala Paulo Freire, na minha opinião, Elaine, é a única saída. Agora, isso realmente, quando se tem um governo descomprometido, da maneira como se vê hoje, eu não sei te dizer qual é o sentimento, qual foi o sentimento que eu tive quando eu vi Weintraub no meio de uma manifestação em Brasília, sem máscara, sem nenhum tipo de aparato de segurança, no meio de um carnaval, com um monte de gente irresponsável, gritando, inclusive crianças, né? Tinha pais e mães com crianças, sem máscara, sem luva, sem álcool, sem nada, fazendo gaiofada, né? E um ministro da educação, no meio daquilo tudo, achando lindo, né? Achando aquilo ali bonito, se achando maioral. Então, eu estou dizendo às pessoas que eu já estou apelando para o cosmo, porque eu não vejo assim uma figura nesse momento, eu não vejo uma figura sensata, né, para dizer que vai tirar a gente desse lugar em que nós estamos inseridos agora, na área da educação, porque não há um plano de governo, nem ao menos para vencer a pandemia, né? Não existe assim um plano de governo, ao contrário, o que existe é um plano genocida, né? Existe um plano genocida onde ele quer mesmo assim que 70% da população brasileira morra, ele nunca escondeu isso, ele disse que pelo menos 70% tem que morrer, e não tenham dúvidas de que esse 70% é o 70% pobre, gente, do nosso país, né? Porque estamos diante de um governo que faz governo para a elite. Isso é uma coisa que ele deixou nítido no, na época de eleição. Ele falou que ia governar para a elite. Nós temos uma sociedade ignorante, que acha que porque conseguiu financiar um carro em 60 meses e ganha R$ 3.000, acha que é elite, né? Essa galera pensa que quando a gente fala de elite, está falando dela, que comprou um carro financiado de 60 parcelas e ganha R$ 3.500. Aí acha que, enfim. Mas eu quero dizer a vocês que vocês são pobres. É uma péssima notícia para te dar. Você é pobre. Se você depende de um salário todo mês para sobreviver, você é pobre. Esse é o conceito de pobre, inclusive, né? Mas, enfim, alguém me deu uma notícia aqui de que Weintraub saiu e eu não fico feliz com isso, porque se ele saiu, vem alguém pior para substituí-lo, né? A prova disso foi a péssima escolha por Regina Duarte, né? Eu encerro minha fala aqui, Elane. Você pode fazer suas considerações. Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma pergunta. Elane, fique à vontade. É, não, deu chute, mas a gente não vai interromper, não. Que a gente ainda tem uns minutinhos, a gente está chegando no final. Assim, antes que termine, eu não consiga perceber o tempo. Que bate-papo delicioso.
né? Que bate-papo instigante, né? Que eu acho que são dessas forças que a gente precisa se juntar, que a gente precisa se alimentar, porque tentam nos matar desde sempre, mas nós nunca permitimos. A gente resiste. A gente resiste, a gente insiste, a gente se reinventa, né? A gente pula muro, mete pé na porta quando Isso, necessário isso. e vamos continuar a fazer isso. Eu sou dessa Porque linha. esse lugar que a colonialidade disse que reservou para a gente não quer. Né? Nós queremos outros lugares, né? Dignidade, vida, né? E mudar essa ordem que uma hora nós vamos conseguir. Acho que Uhum. tem muitos aliados nesse contexto, nessa luta, porque na verdade não é nem mais um enfrentamento, é uma luta mesmo, é uma batalha, Sim. né? E que a gente está, como eu falo, assim, a gente faz política cotidiana, né? Então é com cada adolescente que a gente trabalha, é em cada bate-papo que a gente tem na rua, é com motorista de aplicativo, é em todos os espaços, né, que a gente vai fazendo essa política do cotidiano que não dá É, conta eu da faço em qualquer estrutura, lugar que eu ocupo, Elaine. Eu faço política, faço educação em qualquer lugar que eu ocupo, que eu tenho oportunidade de fala. mas que a gente vai conseguir, e eu acho que quarta-feira que vem a gente vai precisar de outra live. Eu já estou aqui disponível, viu? Eu quero mandar um beijo para todo Não tô te ouvindo, mundo. tô fazendo leitura labial. Eu não vou conseguir. Eu quero mandar um beijo para Ana do Bug Latino, para as duas Anas do Bug Latino. Mandar um beijo para a Josi, para minha equipe maravilhosa que está aqui presente, para minha irmã Samanta. Irá, querida, um beijo. Fabiana, eu não vou conseguir ler todas as perguntas. Quero pedir a você, Elaine, para salvar esse vídeo aqui, por favor, quando terminar essa live, que agora tem essa possibilidade, né? De salvar. Todo mundo que está me elogiando, eu quero agradecer muito, 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 muito. E agradecer a você e ao CEAP por esse espaço aqui, porque educação é minha vida. Educação é o que me move. Educação me move há 20 anos, mas desde os 13 eu sonho em ser professora, né? E ser professora da rede pública, para mim, é muito, muito, muito significativo, é muito simbólico e principalmente é ideológico, né? Quando eu vejo os meus alunos brilharem, quando eu vejo os meus alunos conseguirem se emancipar a partir da educação, porque eu só acredito nessa maneira de emancipação a partir da educação libertadora, né? Da qual eu acredito, né? Eu me sinto assim regozijada, né? Deixo um beijo para todo mundo e a minha gratidão ao Um CEAP beijo e a também você, enorme. Elaine. Obrigada, galera, que teve aqui conosco, Ah, né? deixa eu falar Que uma coisa, só compartilhou com mais a uma coisa. gente. Por favor, me sigam no meu Instagram. Fabiana, digita aqui embaixo o meu Instagram. É Samara, arroba Samara, underline Azevedo. Me sigam no Instagram. Alguém da minha equipe, por favor, digita aqui embaixo, Samanta, Irá. Digita aí, arroba Samara, underline Azevedo. Me sigam lá, gente. É muito importante. Hoje eu tive depoimentos de algumas meninas. Eu estava numa ação hoje humanitária que a menina falou que só me conheceu porque alguém compartilhou um vídeo meu e isso é muito importante, né? Compartilhar coisas boas é muito importante. Pronto. E a gente termina a live com a notícia de que o ministro da Deseducação caiu, mas isso não aquece nossos corações, Não, porque eu a gente quero não dizer que ele já sabe, foi vem tarde, algo do não tipo vai ou fazer pior. falta. Mas fica aquela coisa, quem vai vir no lugar vai vir alguma coisa pior, porque o governo bolsonarista é ladeira abaixo. Então, nos causa muito medo. Eu estou dando aula de revisão para o Enem, Elaine, e não consigo situar os meus alunos como eu situava antes. Antes eu era certeira nos conteúdos, sabe? Porque eu sabia exatamente qual era a linha que o Enem seguia. Hoje não. Hoje eu não consigo mais dizer aos meus alunos como é que vai ser a cobrança na prova, porque nós estamos diante de um governo falso conservador, né? Nós estamos diante de um governo falso moralista, que eu não sei o que é que vai ser cobrado para eles, mas estou fazendo a minha parte, como sempre fiz.
Então é isso, gente. Beijo, obrigada pela presença de todo mundo. Até a próxima. Foi um prazer e sigamos. Vamos lá. Um beijo, obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau, Elaine.